Demolidor se depara com um caso importante, mas a detetive Mystic Knight, que está conduzindo a investigação sobre o mesmo evento, não gosta de super-heróis e os encontros entre eles não são dos mais amigáveis. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história de uma dupla de heróis de rua do universo Marvel, Demolidor e Mystic Knight, Hormônio da Aberração. A história possui o roteiro de Erica Schultz, desenhos de Márcio Takara e editor-chefe Chester B. Sebuski. Foi publicado em 2018 e corresponde à edição anual da revista Demolidor Volume 5. E apesar da edição ser relativamente recente, a história se passa há muitos anos atrás, antes de Misty ser uma heroína com um braço biônico. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em um apartamento no Harley durante a noite, uma dedicada mãe chamada Carmen Torres conta uma história infantil de super-heróis cheio de cores e criaturas fofas para sua filha dormir. E como a menina que se chama Sofia é uma grande fã do herói Demolidor, a narrativa sempre o coloca em destaque. Alguns minutos depois, o momento entre mãe e filha é interrompido por uma amiga de Carmen chamada Mercedes Mystic Knight, pois as duas são detetives do Departamento de Polícia de Nova York e precisam ir trabalhar. Alguns minutos depois, Carmen sai do quarto dizendo que Sofia dormiu e se despede de sua mãe antes de sair. Depois vemos as duas em um carro e Misty pergunta para Carmen por que ela enche a cabeça de sua filha com histórias sobre as aberrações superpoderosas. E ela responde que precisa acreditar que eles existem por um motivo. Com isso, Misty afirma que eles existem apenas para dificultar o trabalho dos policiais, que são os verdadeiros heróis das ruas, pois não usam máscaras para se esconderem. E quando Carmen diz que nem sempre é preciso ficar com os créditos para ser um herói, Misty diz que um ótimo exemplo a ser chamado de herói é o falecido marido de Carmen, que na ocasião em que foi morto entrou em uma zona de guerra para ajudar os outros e foi atingido por um vilão. Ou seja, graças aos tais super-heróis de Nova York, a pobre Sofia ficou sem um pai. Mas Carmen não concorda com sua parceira e afirma que precisa acreditar que os heróis estão tornando Nova York uma cidade melhor para sua filha viver. Mas antes de Misty novamente discordar de sua amiga, a conversa é interrompida por um homem caindo no capô do carro. E quando elas saem do veículo para ver como aquilo aconteceu, percebem que o homem foi empurrado em uma janela do 5º andar. Com isso, Misty corre para pegar os suspeitos enquanto Carmen chama uma ambulância. Porém, os bandidos a essa altura já se encontravam no terraço do prédio. Enquanto fugiam, o jovem grandalhão que se chama Nick Scarpe comenta com o senhor chamado Frank Fear, que é o seu chefe, que ele deveria esperar a injeção fazer efeito antes de mandá-lo arremessar o cara pela janela. E antes deles acharem um jeito de saírem dali, o diabo da cozinha do inferno, mais conhecido como Demolidor, aparece dizendo que eles irão para a cadeia. E Nick parte para cima dele. Enquanto isso, dentro do prédio, Misty, que já se encontrava no mesmo local onde o crime aconteceu, não encontra ninguém. Entretanto, começa a ouvir barulhos na parte de cima do prédio e corre para lá. Voltando ao terraço, vemos o Demolidor tentando pegar Frank e o mesmo é surpreendido com um soco no rosto. E quando o herói pergunta ao velho se ele andou malhando, Misty aparece apontando a arma para eles, mas Nick consegue tomar a arma dela. Todavia, a policial, que é muito boa de briga, reage dando um chute no patife. Com isso, Frank aproveita para fugir, dando um enorme salto para fora dali
mas sua aterrissagem não foi das melhores. Mas ainda assim conseguiu escapar. Voltando a outra briga, Misty continuava lutando contra Nick, mas Demolidor interrompe chegando por trás do grandalhão, mas acaba se dando mal. Com isso conseguindo escapar também. Com aquele fracasso, Misty fica irada e aponta a arma para o Demolidor dizendo que irá prendê-lo. E quando o herói diz que eles estão do mesmo lado, ela diz que não confia nele. Então ele pergunta se é assim que os policiais se sentem em relação aos heróis, e ela responde que não está vendo nenhum herói, e sim danos colaterais sem consequências. Com isso, o vigilante diz que ela terá de atirar nele e vai embora. No dia seguinte, na 28ª delegacia, Carmen aparece com as informações sobre a vítima que morreu na queda e diz que o nome do rapaz é Bart Cooper, estudante de pós-doutorado em Química na Universidade Empire State. Em seguida, vemos alguns policiais prendendo um homem chamado Tucão Barrett e Misty tem a ideia de interrogá-lo, pois o sujeito sabe de muitas coisas que acontecem nas ruas. E quando o interrogatório inicia, Carmen pergunta o que ele sabe sobre Frank Fear, e o indivíduo responde que o pessoal graúdo da Hydra vendeu uma fórmula sinistra para ele chamada hormônio de aberração. Mas Carmen o corrige dizendo que o nome correto é hormônio de crescimento mutante sintético. Em seguida, Tucão acrescenta que Frank não é inteligente o bastante para decifrar a fórmula e por isso precisa de alguns cabeções para ajudar nisso. Então, com aquela informação, elas liberam o informante e começam a juntar as peças, dizendo que a fórmula seria a única explicação para Frank conseguir dar um super salto de um prédio para outro. E depois planejam de irem para a universidade para buscar informações. Enquanto isso, no território dos criminosos, Frank comenta que pagou uma fortuna pela fórmula e parece que ela ainda não funcionou. Ao vê-lo passando mal, Nick oferece um remédio, mas o velho derruba tudo dizendo que não precisa de remédio, e sim da cura. Com isso, Galalau diz que a única pessoa que conseguiu decifrar a fórmula estava morto e o chefão o manda encontrar outro que consiga. Depois, na Universidade Empire State, uma das professoras do falecido informa para as duas detetives que Bart Cooper era um aluno exemplar que sempre tirava as melhores notas e também fazia um trabalho impecável no laboratório. Em seguida, elas conversam com um colega de quarto e o mesmo também elogia o rapaz. E por último, elas vão até uma ex-namorada, Robin Hawkins, que também não informa nada de interessante além de uma possível dívida que o morto deveria ter, pois em uma ocasião ele apareceu pedindo muito dinheiro, mas ela não pôde ajudá-lo, pois todo o dinheiro que ganha da bolsa de estudos são para ajudar sua família. E depois da breve conversa, a universitária diz que tem um compromisso e vai embora. Com isso, a dupla reflete que Frank provavelmente irá procurar outra pessoa para confeccionar a fórmula e concluem que Robin é uma forte candidata. Depois partimos para o Pier 78 e vemos a mesma estudante sendo pressionada por Nick, e Frank pede para ele pegar leve. E quando a menina diz que só apareceu ali porque pensou que fosse uma vaga de emprego, o criminoso explica que precisa que ela produza uma fórmula chamada hormônio de crescimento mutante e que isso pode salvá-lo do câncer. Mas a menina diz que não pode ajudá-lo, pois não sabe se irá conseguir sintetizar da forma correta. Então o velho, que não vale nada, a chantageia dizendo que irá matá-la se ela não cooperar. 2 noites depois, a dupla feminina com o carro novo faz a ronda pelas ruas até serem interrompidas pelo Demolidor. E como o Misty, que não gosta nem um pouco de mascarado, já sai do carro apontando a arma para ele. E quando Carmen, que é o oposto de sua companheira, pergunta o que ele precisa, o chifrudo de vermelho diz que Frank Fear montou um laboratório novo e Carmen diz que elas já sabem disso.
Então Misty comenta que a vítima daquele dia era um estudante que precisava saldar umas dívidas de jogo e por isso estava fazendo o bagulhete de mutante para o bandido. E como a fórmula não resolveu o problema, elas desconfiaram que uma aluna da mesma classe do universitário seria a próxima da fila e começaram a segui-la. Ao ouvir a explicação, Demolidor fica impressionado com o que as moças descobriram e Misty diz que elas sabem fazer um bom trabalho. Tanto que também sabem que infelizmente não podem invadir um laboratório sem uma causa provável. Entretanto, Demolidor informa que Nick Scarpe, que é um dos capangas mais fiéis de Frank, está violando a condicional dele se associando a um criminoso notório. E por isso elas podem prendê-lo por violação de condicional. Com isso, Misty diz que é muito estranho um vigilante mascarado saber tanto sobre como o sistema funciona e pergunta se ele é um policial. Então o herói vai embora dizendo que é apenas um cidadão preocupado. Naquele momento no laboratório citado, Frank, já sem paciência, começa a pressionar Robin, pois a fórmula está demorando muito. E quando a estudante diz que está tentando se concentrar, o velho começa a tossir e os capangas preocupados também começam a apertar a menina, botando ainda mais pressão em cima da coitada. Enquanto isso, na delegacia, todas as informações sobre a condicional de Nick Scarpe são confirmadas e o policial presente informa que a equipe está se preparando para invadir o armazém. Em seguida, um dos homens da perícia criminal informa que, de acordo com o resultado das análises do caso Bart Cooper, a substância que ele estava fabricando pode deixar uma pessoa temporariamente forte. Porém, a composição química funciona como uma bomba. Ou seja, se Frank Fier beber novamente aquela coisa, ele pode explodir. Com isso, Carmen sugere solicitar o apoio do esquadrão antibombas e o cientista diz que também irá solicitar a ajuda da SHIELD. E quando a Misty diz que qualquer ajuda é bem-vinda, Carmen pergunta sobre o Demolidor e ela responde que ainda não estão desesperadas a esse ponto. Voltando ao laboratório, Robin entrega para Frank a fórmula pronta e o mesmo bebe sem pensar duas vezes. E quando os capangas perguntam como ele está se sentindo, o chefe diz que está bem. No entanto, poucos segundos depois ele começa a sofrer uma mutação. Enquanto isso, no lado de fora do armazém, os policiais já estavam preparados para invadir. E como todos estavam esperando o pior com a iminência do chefe da gangue explodir, a SHIELD forneceu um equipamento de contenção que evita explosões, mas só funciona se o explosivo estiver dentro dele. E quando Misty e Carmen se preparam para atacar junto com a equipe, o chão começa a tremer e uma criatura muito bizarra sai do armazém da pior forma. E como já era esperado, um tiroteio entre os capangas de Frank e os policiais inicia. E com a presença do monstro, os bandidos passam a ter uma vantagem. Porém, Demolidor aparece para equilibrar as coisas. E como o herói acabou com todos os bandidos que estavam do lado de dentro do armazém, apenas um ficou no tiroteio. E quando a arma fica sem munição, Misty espertamente corre em sua direção, enfiando a mão na cara dele. Enquanto isso, Carmen se aproxima do monstro para tentar atingi-lo de perto, mas acaba se dando mal. Mas Demolidor consegue salvá-la e deixá-la em segurança com os outros policiais. Depois ele vai até Misty para ajudá-la com o último capanga que sobrou. E quando o bandido se aproxima, o herói joga seu bastão para tirar a arma da mão do safado, dando a chance para a detetive derrubar o marginal com uma voadora. Mas antes deles poderem comemorar, Misty vê o monstro arremessando seu carro e fica muito irada.
E como a criatura se aproximava do equipamento de privação, a detetive que estava muito próxima dele acabou sendo surpreendida com o monstrengo a pegando pelo braço. Mas a mulher invocada, que não é boba, reage dando um soco no ogro. E Demolidor ajuda dando um baita chute no bicho. E depois de mais alguns golpes, a aberração finalmente cai dentro do aparelho. Em seguida, eles ligam o mecanismo de esfriamento e o monstro fica 100% indefeso. Em seguida, vemos a SHIELD levando o equipamento e os policiais prendendo os bandidos. E quando o Misty diz que agora eles podem comemorar, os policiais presentes apontam suas armas para o vigilante e a detetive pergunta o que eles estão fazendo. Com isso, um deles diz que só estão seguindo as ordens dela mesma e ela informa que está reconsiderando aquelas ordens. Então ela manda o mascarado ir embora antes que ela se arrependa e o mesmo parte sem pensar duas vezes. Na noite seguinte, vemos Carmen internada no hospital e sua mãe aparece para visitá-la. E quando a detetive pergunta quem está cuidando de Sofia, ela responde que Misty está com ela. Com isso, Carmen diz que está imaginando o tipo de história de ninar que sua parceira irá contar para sua filha, e vemos algumas imagens bem interessantes dos contos que Misty provavelmente está contando. Um tempo depois, Misty sai do quarto de Sofia dizendo que ela já dormiu e a simpática senhora agradece pela ajuda. Em seguida, ela vai até o seu outro carro novo e uma pessoa aparece atrás dela. E quando a detetive olha para trás, Demolidor pergunta como Carmen está. E ela responde que sua parceira em breve estará voltando para as ruas. Depois, Misty agradece por ter salvado a vida de Carmen e também por tudo que fez no pier. Então Demolidor afirma que ela pode estar começando a gostar de super-heróis e ela diz para ele não contar com isso. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Demolidor e Mystic Knight, Hormônio de Aberração, é uma história que mostra o quanto pode ser perigoso consumir um experimento desconhecido. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.